Quero aproveitar o nosso tempo que não para. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. É o último profeta veterotestamentário, isto é, do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Capítulo 1. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Não sei se mandaram quem mandou fora. Apesar que está sendo colocado aqui na tela, eu por um tempo não gostava de pôr a Bíblia na tela, porque de repente fica muita gente preguiçosa, né? Gente que depois fala, não vou nem levar a Bíblia, vai ser posto lá na tela mesmo, né? Mas não, aproveite aí, compare com a sua Bíblia. Por exemplo, eu vou ler aqui a minha tradução, que é a King James, em português. A Bíblia é uma das Bíblias consideradas mais fiéis, no Brasil é a João Ferreira de Almeida, e em língua inglesa é a King James, ou a Bíblia do Rei Tiago. E eu a tenho em português, vou lê-lo lá em português aqui, mas você compara, e você vai ver que a Bíblia, por mais que foi traduzida em outras línguas, ela mantém o mesmo centro, a mesma palavra, muda-se palavras, mas palavras sinônimas. E eu posso afirmar isso com toda segurança, uma vez que professor de língua portuguesa, tenho um pouquinho de know-how para falar sobre sinônimos, as palavras que às vezes aparecem aqui, uma palavra diferente ali, mas o significado é o mesmo. Capítulo 1 diz assim: o fardo da palavra do Senhor para Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tem nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os chacais do deserto. Enquanto Edom diz: estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles os chamarão a fronteira da maldade, o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. E os vossos olhos verão, e vós direis: o Senhor será magnificado desde as fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Agora, ofereça-o ao teu governador.
Ele se agradará contigo ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora eu suplico, pedi a Deus que ele seja gracioso conosco. Isto tem sido por vosso meio. Considerará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta das vossas mãos. Mas desde o nascente do sol até o poente do mesmo, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo o seu alimento, é desprezível. E dizeis também: eis que canseira é isto, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, e coxo, e o enfermo, assim trouxeste uma oferta. Devo eu aceitar isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será temível entre os pagãos. Diga amém e misericórdia. Feche os seus olhos. Diga: Senhor, fala comigo e me ensina os teus decretos. Me ensina a tua palavra. Faz a tua verdade se entranhar em meu ser, para que eu ande retamente e seja eu aceito diante do Senhor. Em nome de Yeshua, amém. O livro de Malaquias é um livro meio considerado ingrato no meio dos cristãos. Muitos cristãos têm um pouco de aversão, porque o livro de Malaquias vai tratar do assunto mais questionado, mais indesejável, porque trata da questão de dinheiro. Mas não é a questão de dinheiro na qual eu quero me deter mais precisamente hoje. Eu quero me deter hoje no que Deus tem através do livro de Malaquias, que é manifestar o seu peso. Como assim, pastor? O primeiro versículo que nós lemos diz assim, na sua Bíblia: sentença do Senhor. Alguns está escrito assim: peso do Senhor. E na minha Bíblia, na King James, está fardo do Senhor. Então, Deus está dizendo através de Malaquias que há um peso de glória, há um peso de presença que traz uma sentença, que se torna um fardo para aqueles que têm em si o espírito da desobediência, o espírito da negligência. O que é o espírito da negligência? Aqueles que não levam a sério, aqueles que não têm por um respeito, não têm por uma consideração, não têm Deus por uma honra suprema. O Evangelho nos últimos anos, nas últimas décadas, o Evangelho se popularizou, e o Evangelho tem chegado a todas as classes sociais. E dentre as classes sociais surgiram muitos entendimentos sobre Deus que não passam de entendimentos de inteligência.
mas não de revelação do Espírito. Não é difícil entender Deus, mas Deus quer mais do que ser entendido. Deus quer ser obedecido. Deus quer ser honrado. Deus quer ser considerado como Pai. A palavra Pai que hoje nós tratamos aqui fala do progenitor. Mas a Bíblia, em muitos conceitos, em muitos contextos, Deus se coloca como Pai, não por Ele ser o progenitor, o criador do homem, mas a palavra Pai tem um peso de significação que quer dizer provedor. Aquele que preparou todas as coisas, aquele que já abasteceu a casa para que a família viva com fartura. Então, Pai, aqui no contexto em que vamos tratar hoje, não é Pai apenas o que gera, mas o Pai é aquele que zela pelo bem-estar e qualidade de vida dos seus filhos. Deus zela pelo bem-estar e qualidade dos seus filhos. Deus zela pelo bem-estar e qualidade da tua vida. E para que nós vivamos esse bem-estar, esta qualidade de vida que só Ele pode proporcionar, Deus estabeleceu princípios, diga, princípios. E nesse princípio, Deus começa a tratar do que nós chamamos de pacto, aliança, concerto não com S, concerto com C, que quer dizer harmonia, ligação. Então Deus vai falar sobre isso, e Ele diz, primeira coisa, Esaú e Jacó eram irmãos. Porém Deus diz, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Por que Deus, que em alguns trechos da Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, e aqui diz que Ele teve por preterido Esaú e por preferido Jacó? Por que será? O que há em Deus para ser assim tão perdido nas suas ideias? Não é Deus que está perdido nas suas ideias, somos nós na compreensão do que Deus está falando. Deus está dizendo que Esaú se tornou para ele como desprezo. Por quê? Porque Esaú desprezou Deus. E há um decreto, um princípio que Deus diz: o que me ama, o que me honra, será honrado. Diga, o que me honra, será honrado. E o que me despreza, será desprezado. Então, Deus vai tratar dessa questão de pessoas, de intentos, de motivações que nós temos no nosso interior. Deus não vai falar que Ele tem um filhinho mais... Não! Deus vai falar que os filhos têm o direito, estabelecido pela lei da liberdade que Ele deu para cada filho, de lhe ser fiel ou não. E Deus vai tratar em Malaquias as infidelidades do homem. Começa a primeira infidelidade se manifestar na questão do amor. Deus diz que o povo perdeu o que é o amor. Deus está dizendo que o povo não tem mais o amor por Deus, porque principalmente nós, essa cultura ocidental, achamos que amor é sentimento. Nós amamos, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, e nós temos essa questão do amor sentimento, mas Deus está falando de um amor que não se trata de sentimento, se trata de honra. Este amor é o respeito, este amor é a consideração, este amor é o colocar Deus no mais alto e honroso lugar. Eu não preciso estar sentindo aquelas emoções que inebriam, que embebedam a alma. Eu tenho que
de exaltação, de honra e de respeito. Mas hoje, Deus, respeitar Deus, não, porque nós materializamos Deus e achamos que Deus, porque popularizou o Evangelho, a pessoa de Deus popularizou, mas Deus continua santo, sentado num alto e sublime trono, de onde virá e julgará todos os povos segundo a fé e as obras. E Deus diz: a primeira coisa, que amor é esse? Os filhos de Jacó diziam: você está falando que ama? Não, em que? Em que tem amado? Como? O povo questionou a Deus, dizendo: em que tem nos amado? Porque tem gente que não consegue compreender o amor do outro, e tem muita gente que nunca compreendeu o amor de Deus. Acha que o amor de Deus é Ele fazer tudo o que eu quero. Nós tivemos uma peça de teatro aqui, um pai que fazia tudo o que os filhos querem, outro e outro, cada um com suas características. Mas muitas vezes os filhos é como aquela menina que fez o teatro aqui, que é o pai bocó, o pai que concede tudo, o pai que faz vontade, e ela vai escolhendo pais de todos os tipos, mas nunca a sua alma será saciada se não se encontrar verdadeiramente com o Pai eterno. Porque somente o Pai eterno, com sua sabedoria, poderá trazer paz, tranquilidade, prosperidade à minha alma e à minha vida como um todo. Só Deus. Não adianta buscar em outra coisa, não adianta buscar na religião, não adianta buscar nas alegrias da vida comum, não adianta buscar na bebida, não adianta buscar nas drogas, não adianta buscar na tentativa de trazer prazer à minha vida, porque o prazer passa, porque a nossa carne, a nossa alma, ela também coloca limites para o prazer. O que eu gosto hoje, deixo de gostar amanhã, porque a alma do homem é volúvel, mas Deus é o mesmo e não muda. E o povo diz: em que? Não vejo em que Deus me ama. Eu já ouvi essa frase de cristão: se Deus me amasse, ou aquela famosa frase: se Deus é Deus, se Deus amasse, por que a África está passando por aquilo? Você vai entender que quem segue princípios vive o amor de Deus. Quem quebra princípios fica embaixo da maldição. E Deus só restabelece a vida digna àquele que retoma aos princípios. O seu amor não está condicionado, senão a sua própria palavra. O que Deus falou é porque Ele criou o princípio para mim e para você vivermos o melhor dele nesta terra e vivermos a eternidade, a plenitude da presença de Deus na eternidade. E isso é uma escolha minha, é uma escolha tua. Amém? Ninguém pode escolher este lugar para mim, senão eu mesmo. E então o povo questiona Deus, e Deus vai dizer assim: eu não amo? Eu não amo não, é que você não entendeu o meu amor. É que você quer fazer as coisas do seu jeito e quer que eu me responsabilize pelos seus atos. E Deus diz assim: eu não me responsabilizo pelos atos de quem não segue princípios. Deus diz: eu crio a lei. A lei não é para condenar, a lei é para proteger. Muita gente teme a lei é um benefício tanto da civilização moderna, da civilização humana,
quanto do reino do Espírito. A lei foi criada para proteger. Porém, o que quebra os princípios da lei se torna réu. Só é réu quem desobedece à lei. Se a sua vida está sendo de peso, de sentença, de fardo, volta e vê onde foi que você caiu, vê onde foi que você falhou, vê o princípio que você tem quebrado, para dizer assim: quebrei princípios. Não foi culpa do irmão, não foi culpa do pai, não foi culpa da mãe, pequei por minha tão somente culpa. Os decretos de Deus é para que você viva o melhor do reino de Deus na terra. E então o povo continua questionando, e Deus diz assim: eu sou pai, mas onde está a minha honra? Onde? Cadê a minha honra? Um filho honra o pai, o servo, o discípulo honra o seu discipulador. Aí está mestre na minha tradução, na sua deve estar senhor. O funcionário honra o seu patrão, o discípulo honra o seu discipulador. Se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou o discipulador, onde está o temor? E esse temor quer dizer obediência, não é ter medo, não é ter medo. O temor é a reverência, o respeito, a consideração, a capacidade de se colocar embaixo daquele que é discipulador e ouvir, atender, respeitar, honrar. Quem entendeu, diga misericórdia. Deus está dizendo: se eu sou seu discipulador, por que você, como discípulo, não teme as minhas instruções, não honra as minhas instruções? Deus está dizendo: você não é discípulo coisa nenhuma, você não é filho coisa nenhuma, porque a prova de quem é filho está aqui, no livro de Malaquias: o filho honra o pai, o filho honra o pai. Muita gente tem chegado diante de Deus como se Deus fosse um coleguinha do futebol. Muita gente tem chegado diante de Deus como se fosse a coleguinha do WhatsApp. Mas o Deus que se presta reverência, honra e louvor, a maioria dos cristãos desconhece. Porque estas pessoas travestiram Deus de vulgaridade, de coisa comum. Deus se tornou tão comum, Deus se tornou tão nada. E Deus está dizendo: onde está a minha honra? Se eu sou pai, você deveria estar confiando que eu sou o provedor. Se eu sou discipulador, você deveria estar confiando de que a minha instrução é aquela que vai te levar num caminho, numa rota de vitória. Mas se você não acredita, é porque eu não sou seu discipulador. Se você não confia em mim, porque você não é filho. A desonra, querido, traz consequências desastrosas. Deus diz: vocês estão por fora, vocês são infiéis. Deus falou assim para esse povo. Eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo que Deus falou para esse povo. Ele diz: esse povo que me honra com os lábios tem o coração distante de mim. Esse povo canta louvores, salmodia, mas é tudo práticas, atitudes meramente desprovida de essência e de verdade e de caráter. Aí ele diz assim: em que nós temos desonrado o Senhor? Aí Deus começa dizendo: quando vocês dizem, mas o povo diz: eu nem cheguei a dizer isso, eu não disse isso. Às vezes nós dizemos coisas com atitudes,
não com palavras. Diga: atitudes falam mais do que palavras. Diga: atitudes revelam quem eu sou. Você pode ser profeta na vida de alguém, apontar o dedo e dizer: atitudes revelam teu coração. Não são palavras. Deus está dizendo: não são as palavras, são as atitudes. Que atitude, Senhor? Quando vocês desprezam a minha mesa. Que mesa é essa? Que mesa? Era a mesa do sacrifício. Deus chegou a dizer, olha, no verso de número 10 do capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja o que Deus diz. Deus diz assim, olha: melhor era que tivesse um só homem que fosse até o templo, lacrasse as portas do templo e apagasse, não permitisse mais acender o fogo que se acendia noite e dia, todos os dias se renovava e o fogo ardia continuamente sobre o altar e não se apagava. Deus diz: eu preferiria que um homem tivesse a audácia de ir lá no templo, lacrar as portas e não permitir mais que o fogo se acendesse, do que vocês continuarem fazendo um culto como o que vocês fazem. Foi isso que Deus disse. O culto de vocês chega a arder em mim, chega a doer. O culto não me traz alegria. Por quê? Porque vocês acham que o culto é apenas palavras. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. E Deus está falando: esse culto é um culto verbal. Esse não é o culto de atitude. E Deus diz: olha, esse culto verbal desse povo, eu preferia não tê-lo. Eu queria que alguém fechasse o templo. É melhor o povo não comparecer ao templo do que comparecer para fazer esse tipo de culto de palavras, que diz que ama o pastor, que diz que ama o pai, que diz que ama a Deus, e é tudo balela. Não é, ô Gleison? Você está rindo de mim ou para mim? Porque é verdade, né? Deus está dizendo: o amor de vocês é tão fraudulento que nem a fidelidade nos casamentos tem. Não tem fidelidade nos casamentos. O que acontece? O casamento, vocês, Israel, vocês só se casam israelita com israelita. Mas o que aconteceu? O israelita olhou para a mulher, filha de feiticeiro, de macumbeiro, olhou para bebedor de sangue de bode, para adorador das imagens de Baal, Balis, Astarote, e misturou o casamento. E aí Deus diz: eu não falei que não era para fazer isso? Aí o que aconteceu? Maldição tomou conta da nação. E a maldição veio trazer o estrago onde? Diga: na família. Família continua sendo a célula máter da sociedade e do coração de Deus. Só 2 amém aqui. A família continua sendo a menina dos olhos do Senhor. E Deus está dizendo: olha o que aconteceu. A maldição se instaurou. Agora é uma zorra total. Agora virou bagunça. Agora ninguém quer mais nada com nada.
Muita gente hoje tem vivido de casamento em casamento. E a igreja assimilou isso. A igreja hoje tem que assimilar tudo. Tem até a discussão de pastor que agora é obrigado a fazer casamento de homossexuais. E aí me perguntam, vou esclarecer aqui já, fazer um parênteses. Pastor, se chegar um casal gay aqui, seja gay masculino, gay feminino, o senhor faria o casamento? Está sendo gravado. Eu digo, não. Ah, isso não vai ser acusado de homofobia? Por quê? Eu tenho casado pessoas que é discípulo da igreja, não é qualquer um que aparece. Pode ser um casal hétero que chega aqui de outra igreja, eu não caso. Isso não tem nada a ver com homofobia ou seja lá o que for. Acontece que tem uma questão de ética. Se eles têm um pastor, vai procurar o pastor deles para casar. Se não é membro da minha igreja, nem acredita, nem faz parte do meu credo, por que eu vou casar? Explica para mim. E as pessoas, o próprio pastor tem ficado meio cego para isso. Não, eu não sou obrigado a casar. Pode ser parente, seja lá o que for. Vai na congregação. Não é membro daqui. Eu não sou empregado. Eu não sou contratado. Eu estou aqui para servir os discípulos que caminham com a mesma fé que eu aqui. Isso é estatutário. Isso é constitucional. Acabou. Não tem muito tempo para discutir. Seja eu ou qualquer pastor. Ah, mas se o casal de gay estiver aqui mas se estiver aqui, primeiro ele vai se converter. A igreja tem os seus, como é que eu posso falar? Seus dogmas, vou usar essa palavra. É casado, é batizado. Tem todo um contexto. Não é assim que todo mundo está apavorando e dizendo que pastor vai ser obrigado a fazer tudo. Não vai. Não é assim. Tudo existe, um contexto. Não adianta querer fazer goela dentro. E aí eu vou dizer, eu prefiro lacrar a porta do templo do que abrir o templo para culto que não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus diz, eu preciso de um cabra macho que lacra o templo, mas diz, a partir de hoje eu lacro o templo, fecho o negócio, porque se não é para viver com integridade de coração diante do Senhor, não adianta comparecer aqui. E aí alguém diz assim, nossa pastor, você está mandando o povo embora da igreja? Não, querido, eu estou dizendo, venha para a igreja, aceite a Jesus, entra nos princípios e viva o melhor de Deus nessa terra. Amém. Traduzido, corrompido a palavra pastoral e levado corações a quebrar princípios, levado corações a achar que Deus é um produto que se compra em prateleiras de supermercado, que Deus eu acesso de qualquer jeito ao do lar. Você pode, eu tenho falado isso com frequência, você pode ser membro desta igreja desde a sua fundação, mas você pode estar até hoje sem ter acesso a Deus. Como assim, pastor, ter acesso a Deus? Deixa eu ver se eu acho aqui onde é. Deixa eu ver onde está aqui. Verso 13 do capítulo 1. Você pode ler aí para mim? Verso 13 do capítulo 1, e depois eu vou traduzir para você. Alguém aí com voz de chofar, leia de pé para tremer o ambiente. Um só. E ainda dizem, que canseira, erguei terra com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados ou doentes e oferecem em sacrifício, deveriam eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. Pode sentar.
Mas vós dizeis: a mesa do Senhor, estou no 12, é profana, é imunda, é impura, é comum, até mesmo o seu alimento é desprezível. E ainda vocês dizem: ai, que canseira, ai, que coisa chata, tem que parece a menina do teatro. Ai, esse pai é chato. Tem gente que diz: ai, eu não vou nessa igreja porque lá é chato. Você é um chato. Chatice não se compra em supermercado, se desenvolve dentro do coração de pessoas que não foram libertas de um caráter corruptível. E Deus diz assim, assim trouxeste uma oferta. E aí Deus pergunta: e você acha que eu deveria aceitar? Você acha que eu deveria aceitar isso das vossas mãos? Você acha que eu deveria aceitar? Deus está dizendo. Você acha? Aí Deus diz assim: vai, experimenta entregar para o governador, para o presidente da república. Vai lá, entrega para um homem que governa a nação. Vai ver se ele aceita as porcarias. É isso que Deus está falando. O que vocês fazem é tão banal. Ofereça para um presidente, ofereça para um parente que vai casar, como presente de casamento. Deus está dizendo: se vai ver se ele, nem ele aceita. Onde está isso, pastor, na Bíblia? Estou procurando aqui onde está. Quem está acompanhando a leitura, me ajuda. E ele diz no 14: maldito é o enganador. Quem é o enganador? Aquele que faz, mas no fundo sabe que não deve ser feito como faz. Ele diz: sabe você que traz aqui para o altar o coxo, o dilacerado? Sabe o que é o dilacerado ou o quebrado? Eu não sei como a tradução. Aquele que foi morto por outra fera. Vamos dizer, o carneiro que estava ali, que ele tirou da boca do leão, que foi morto pelo leão. Aí ele traz e põe na oferta, como Deus está dizendo: você está trazendo o resultado de um acidente. Não é uma oferta voluntária, não é algo que te pesa. Você está dando isso que você já perdeu. Você não está me honrando com isso que você está pegando o resto. Você traz o coxo. Coxo é o manto, perna defeituosa. Você traz o cego. Você traz o que você mesmo não quer. É o que você dá para Deus. Deus está falando: é isso que você tem feito. Versículo 8: e quando ofereceis o cego, isso é um animal cego, para o sacrifício, isso não é mal? Isso não é uma abominação? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Não é abominação? Agora ofereça ao teu governador. Porventura ele se agradará contigo? Ou aceitará ele a tua pessoa? Aceitar a tua pessoa é ser recebido, ter acesso a. Lembra da rainha Esther, que não era rainha ainda? Ela chegou diante do rei, mas ela não podia entrar na presença do rei. Mas, se ele levantasse o cetro em direção da pessoa que comparece, sem ser chamado, porque uma pessoa só poderia comparecer na presença do rei quando chamado. Se entrasse na presença do rei sem ser chamado, era sentença de morte. Mas a Esther, porque estava vestida de honra a Deus, se humilhou, jejuou, orou, pôs suas roupas bonitas, não ficou com cara de mendiga para poder ter aceitação. Eu sou uma coitada, então Deus vai me aceitar porque eu sou coitado. Deus aceita quem segue princípios. Seja coitado ou seja uma pessoa bem-aventurada. Deus não faz acepção de nenhuma pessoa cujo coração está provido de honra a Ele. Amém? Esther disse: eu vou na presença do rei, então eu não vou de bermuda, de boné na cabeça.
Eu não vou de roupinha fuleira que eu passei o dia deitado no sofá. Esther foi lá, botou roupa talar. Você sabe o que é roupa talar? Na Bíblia é roupa de festa, de honra. É roupa que se põe para honrar aquele que eu vou visitar. Esther pôs roupa talar, se maquiou, perfumou, 3 dias se perfumando, e foi lá diante de Assuero, toda bonita. Nem Gisele Bündchen andava como ela. Não chegou com cara de mendiga, porque ninguém convence a Deus por aparência. Nós convencemos a Deus com a integridade de coração. Tem muita gente querendo algo de Deus com lágrimas. Deus está dizendo para você: tuas lágrimas não me comovem. Deus está dizendo: as tuas atitudes te dão direito aos princípios. Tuas lágrimas não abrem portas. O que abre portas é a obediência aos princípios. Deus está dizendo: as tuas lágrimas comovem o jacaré, mas a mim não. Porque o jacaré chora, mas não sente dor. Quem está entendendo? Amém. Queridos, Deus nos chama para um culto perfeito. Deus nos chama para um culto agradável. Deus não nos chama para fazer parte de uma religião. Deus nos chama para fazer parte de um povo que entra na presença de Deus com consciência da honra que lhe é devida. E por isso, porque teme ao Senhor, respeita, se curva a Ele e obedece a cada um dos princípios. Amém. Não tente entender Deus, experimente obedecê-lo. Diga para alguém: não tente entender Deus, experimente obedecê-lo, e então você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Deus diz: a família tem sido destruída, e tudo começa por causa da infidelidade a princípios. Vou encerrar. Muda aí para mim que não estou conseguindo aqui. Fidelidade ao Senhor. Aí entra a questão da fidelidade no que tange aos bens materiais. A maior parte das pessoas hoje seguem a Deus com os cordeiros mancos, dilacerados, com os cordeiros doentes, bichados, cheios de verme. E Deus diz assim: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. No verso 10 do capítulo 2, diz: todos são filhos de Deus. Eu vou voltar no casamento, só para encerrar aqui, faltou isso. Eles dizem assim: mas por que Deus manda casar só hebreu com hebreu? Não são todos filhos de Deus? Não são todos filhos de Deus? Não são todos filhos de Deus? E Deus diz: sim, mas eu estabeleci um princípio, siga esse. Porque eles disseram: não são todos filhos de Deus, o que tem eu casar com outra nação? Não são todos filhos de Deus. Tem gente que quer discutir com Deus, e Deus diz: vai discutir com outro. Comigo é melhor você seguir o princípio, porque tudo que eu já programei é para você viver o melhor. Amém. Esse é o amor de Deus. E aí, quando entra na questão dos dízimos e das ofertas, no capítulo 3, que é o texto, o horror das igrejas. Que é isso, Maria Cecília? Vai pregar comigo? O dízimo e a oferta é um horror, porque é a hora que o povo se sente ameaçado pelo pastor, é a hora que o povo se sente humilhado pelo pastor, é a hora que o povo se sente acusado pelo pastor. Misericórdia. Misericredo. É uma hora terrível em que as pessoas na igreja começam a se sentir mal. Por quê? Porque é uma área que nós pecamos. É a área que nós pecamos. Deus diz assim: olha, eu estabeleci um princípio. O princípio não é para mim, porque meu já é o ouro e a prata de todo o mundo, foi eu quem criou. Você acha que eu estou precisando de
de ouro? Você acha que eu estou precisando de prata? Deus fala comigo e contigo. Será que eu estou precisando do seu dinheirinho suado? Será que eu estou precisando disso? Será que eu sou um Deus tão miserável que olha para um filho necessitado e diz: entrega dízimos, entrega ofertas, entrega primícias? Será que esse Deus é tão cruel? Essa é a capacidade que Satanás tem de transtornar a palavra e fazer muita gente pensar: Deus não precisa. Mas é lógico que Deus não precisa. Só que Ele estabeleceu um princípio, uma regra que vai me trazer, que vai me proteger. A lei é para proteção e não punição. Mas quando eu quebro os princípios da lei, eu me torno réu da lei. Quem entendeu? Se estamos vivendo as penúrias da lei, é porque quebramos os princípios da lei. Eu sei que a palavra está sendo extensa, mas Deus me pegou essa semana com essa palavra. Eu fui no café de pastores, e quando o apóstolo leu isso aqui para ministrar num contexto, Deus me deu essa palavra todinha. Ele pregou só sobre dízimos e ofertas. A lei nos protege. O dízimo é para minha, para a sua proteção. O dízimo e as ofertas, quando eu digo dízimos e ofertas, é ofertas que a Bíblia tem vários tipos de oferta. Oferta alçada, oferta para perdão de pecado, são as mesmas ofertas. Mas a teologia da graça desgraçou a ideia de muita gente e diz que tudo isso não tem mais sentido para nós do Novo Testamento. Só que quem lê e quem tem revelação de Deus da palavra vai entender que o livro de Malaquias termina dizendo que o povo vivia em pecado, mas que Deus estaria enviando um mensageiro, e esse mensageiro iria converter o coração do povo para que este povo viesse a viver a palavra de Moisés. Quem é o mensageiro de Deus que veio para que nós pudéssemos com o coração agora sincero e não por obrigação viver a palavra que Moisés pregou? Jesus! Obrigado. Era ele de quem eu estava falando. E diz que ele iria converter corações, o coração do Filho ao Pai eterno. Então, querido, hoje o mensageiro de Deus, o Machia de Deus, o enviado de Deus, ele te chama para novamente converter o teu coração ao Pai. E então o coração do Pai estará convertido, isto é, de volta para você. Vou encerrar aqui. Tinha mais, mas eu vou parar aqui, porque senão tem gente que vai se desviar porque passou do horário e ainda tem a ceia. Capítulo 4. É o que está escrito isso, queridos. No capítulo 4, Deus diz que ia enviar a palavra. Deus disse que ia enviar a palavra do conserto, a palavra da aliança. E aí no capítulo 4, verso 4, que é um período que ele fala para depois da vinda do Machia, ele diz: lembrai-vos de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo Israel com estatutos e juízos. Lembrai-vos. E ele diz que é estatuto perpétuo, ainda que gente diz que era só para o antigo hebreu. Mas a minha Bíblia diz que ele fez dos hebreus e da igreja um só povo. Um só povo. Por isso, quando eu vou a Israel, eu digo, eles me perguntam: você é judeu? Eu digo: eu sou. Diz que nós somos o novo Israel de Deus. Vocês estão falando com um judeuzão alemão aqui, um judeuzão dos países balcânicos. Queridos, o chamado de Deus para mim e para você nesta noite é que voltemos a ser fiéis a Deus.
que as nossas atitudes não nos confunda, que as nossas palavras não nos confunda, porque as palavras ditas diante de Deus muitas vezes são ofensa e nós pensamos que estamos agradando a Deus. Nós agradamos a Deus quando a nossa fidelidade está na honra. Vamos voltar lá desde o início. Na honra, no amor, na honra e na fidelidade, no casamento, nos dízimos e nas ofertas e na palavra. Sem isso, querido, você, eu, somos meramente religiosos, que fazemos parte de uma instituição religiosa, que temos atos religiosos, mas nunca temos acesso direto ao Pai.